Porque se a gente olha para isso de uma forma bíblica, a gente vai ver que muito mais do que uma descontração ou uma forma de enxergar a vida com bom humor, esse tipo de conteúdo reflete um problema muito profundo do nosso coração. Isso tudo faz muito sentido e reverbera muito, encontra lugar no coração de muitas mulheres, porque elas se sentem invisíveis. E vamos pensar melhor em como a gente usa as nossas redes sociais de uma forma que não seja tóxica. Se você é mãe, eu tenho certeza que em algum momento você já se pegou consumindo ou até mesmo compartilhando conteúdos nas redes sociais que têm um tom engraçado, mas que no fundo são nada menos do que uma grande reclamação. E eu sei que a nossa vida já traz muito peso, muito estresse, e a gente tem que descontrair. Mas como nós, mulheres cristãs, temos feito isso? E como isso impacta a nossa forma de viver a maternidade no nosso dia a dia? É sobre isso que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. E essa reflexão surgiu no meu coração a partir de uma leitura de um livro que eu vou deixar o nome e a capa aqui pra vocês. Ele infelizmente ainda não foi traduzido, mas enquanto ele não chega aqui de um jeito que eu possa compartilhar com vocês, para vocês fazerem a leitura, eu quero compartilhar as reflexões que Deus tem trazido pro meu coração através dele. E a autora fala muito sobre o sentimento de sobrecarga que nós, mulheres, que somos mães, sentimos. E de uma necessidade que a gente tem de compartilhar isso com o mundo, né? De compartilhar as nossas dores, o que a gente tem sentido, o que a gente tem vivido. E conforme eu ia lendo a descrição que ela faz sobre a rotina de uma mãe, a forma como ela se sente, eu fiquei pensando em como essa necessidade que a gente tem de ficar consumindo esse tipo de conteúdo, compartilhando isso na internet, né? E quando eu falo tipo de conteúdo de reclamação, vou deixar mais claro aqui, né? São aqueles posts que falam que, por exemplo, a vida de uma mãe é muito mais difícil do que a vida de um pai, que bom é ser pai, difícil é ser mãe, que o homem trabalha no horário comercial, a mãe trabalha 24 horas. Existem várias frases nesse sentido, né? A autora até compartilha um exemplo de um vídeo que ela assistiu, acredito que no Instagram, e aí fala, né, sobre as dificuldades da maternidade. As mulheres foram nos comentários, fazendo comentários do tipo: eu achei que os meus partos tivessem sido difíceis, mas difícil mesmo é viver a vida que eu vivo hoje, cuidando de tudo que os meus filhos demandam de mim. Ou então, minha vontade era de entrar no carro e ir pro outro lado do continente passar 2 dias. Ou então, eu tô aqui dentro do meu guarda-roupa assistindo esse vídeo, porque afinal de contas é o único lugar que mamãe tem paz. Sabe, esse tipo de pensamento, esse tipo de comentário, esse tipo de conteúdo. Então é disso que eu tô falando. E eu acho que, então, voltando, né, ao meu raciocínio, diante do exemplo, isso tudo faz muito sentido e reverbera muito, encontra lugar no coração de muitas mulheres, porque elas se sentem invisíveis e elas sentem essa necessidade de compartilhar as dores que elas enfrentam, as dificuldades que elas enfrentam por viver a maternidade. Mas não foi dessa forma que o Senhor nos chamou para viver, para maternar, para viver esse propósito que Ele deu para nós através da família e dos filhos. E uma coisa que eu queria muito compartilhar com vocês nesse vídeo é sobre como a gente tem que ter cuidado para que a gente não deixe que a cultura normalize certos comportamentos que a gente traz para dentro do nosso coração, para nossa vida, para nossa casa, sem antes refletir de uma forma bíblica. Porque se a gente olha para isso de uma forma bíblica, a gente vai ver que muito mais do que uma descontração ou uma forma de enxergar a vida com bom humor, esse tipo de conteúdo reflete um problema muito profundo do nosso coração, que é de não conseguir entender que a nossa vida, mesmo que seja dentro dos propósitos de Deus, mesmo que seja uma vida vivida plenamente segundo a vontade de Deus, ainda vai trazer dificuldades. Isso não significa que nós somos vítimas, mas significa que a gente tem que saber lidar com isso, né? E como que a gente faz isso de uma forma coerente com a nossa fé? É pegando todo esse sentimento de sobrecarga, de angústia, de estresse, muitas vezes de raiva que surge no dia a dia por toda a sobrecarga que a gente enfrenta e lançar aos pés do Senhor, ao invés de tentar ventilar isso e vomitar isso. Acho que é uma palavra meio forte, meio ruim, desagradável, mas que tem total conexão com o que esse tipo de conteúdo faz na prática. Vomitar isso na internet. Então, vamos pegar esses nossos sentimentos difíceis que a maternidade traz e vamos levar para os pés do Senhor, vamos orar, vamos pedir para o Senhor tirar das nossas costas o fardo que é pesado e ajudar a gente a encarar o nosso fardo, a nossa cruz, que a gente vai carregar, porque Jesus falou que Ele iria voltar, né, para os céus, mas que nós ainda teríamos aflições desse mundo, mas que Ele deixaria conosco o Espírito Santo. Em João, né, Jesus fala isso para nós. Então, vamos entender que a gente pode lançar o nosso fardo aos pés de Jesus, carregar a nossa cruz, que vai existir, não tem como. Ela existe enquanto a gente viver nesse mundo caído, nesse mundo marcado pelo pecado, a gente vai ter dor e aflição.
mas vamos encarar isso com bom ânimo, lembrando que Jesus venceu o mundo e que a gente tem o Espírito Santo em nós para nos conduzir de uma forma íntegra, de uma forma que agrada ao Senhor. E quando você se deparar com esse tipo de vídeo, de postagem, pensa bem, né? Se você fica compartilhando isso, curtindo, comentando, hoje em dia, pode ser que seus filhos sejam pequenos e não tenham acesso a esse tipo de rede social, né, o Instagram, não vão ver como que você tem interagido lá e não vão saber que você está fazendo esse tipo de comentário. Mas imagina que os seus filhos são adultos e eles estão vendo como que você fala sobre a maternidade para outras pessoas. Como que isso entraria no coração deles? Agora se coloca no lugar dos seus filhos. Se você fosse seu filho e que está vendo o tipo de conteúdo que você consome e o tipo de coisa que você fala na internet, como que você se sentiria em relação à forma como a sua mãe fala sobre o ato de te maternar? A Bíblia fala que aquilo que a gente não quer que façam para nós, a gente não deve fazer para o outro. E isso é tão profundo, gente, isso é tão sério. Né? Se você não consegue lidar com as suas dores diante do Senhor, se você não consegue processar os seus sentimentos, as suas emoções diante do Senhor e precisa falar isso pra gente que nem é íntima, pra gente que nem convive com você, ficar lançando esse tanto de reclamação nas suas redes sociais, então tem alguma coisa errada, né? Vamos refletir sobre isso, vamos pensar melhor em como a gente usa as nossas redes sociais de uma forma que não seja tóxica nem para outras pessoas, porque quando a gente dissemina esse tipo de conteúdo, a gente está lançando sementes que podem encontrar solo fértil no coração de alguém que nem estava procurando esse tipo de pensamento, mas que encontrou através da sua rede social, mas que também são tóxicas para nós mesmos, porque a Bíblia fala que da forma como a gente vê, assim a gente é. Se você coloca na sua cabeça que a sua vida é difícil, que a sua vida é ruim porque você é mãe, então, minha amiga, você vai sentir um peso de sobrecarga maior ainda do que você precisaria sentir, porque você está vivendo e experimentando a maternidade com essa forma de pensar. Então, vamos procurar no Senhor enxergar a nossa maternidade, as nossas experiências, mesmo as difíceis e dolorosas, com as lentes dele, e enxergar graça, enxergar beleza, porque se a gente tem que se entregar, se a gente tem que se sacrificar, se a gente tem que se exaurir para cuidar de outro, a gente tem um modelo disso, de alguém que nos ensina a amar, nos esvaziar por amor ao outro, que é o exemplo que a gente tem em Cristo. E é nele que a gente devia estar se alimentando e tentando desafogar o nosso coração, e não nas redes sociais. Eu sei que essa é uma palavra dura, confrontadora, que confrontou primeiro a mim, como eu falei, mas que eu acredito que pode gerar bons frutos nas nossas vidas. Então, por isso que eu quis compartilhar com vocês aqui também nesse vídeo. E eu vou deixar um outro vídeo sobre maternidade aqui para você assistir depois desse, pra gente continuar aqui conversando juntas sobre esse assunto. E se você ainda não é inscrita, se inscreva aqui no canal, dá um like nesse vídeo se ele fez sentido para você, compartilhe com uma amiga que também possa estar precisando ouvir isso. E eu te espero nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau!